Nesse programa, nós vamos te levar para um passeio diferente e vamos descobrir quem são realmente esses seres estranhos. Nós vamos ver que cientistas também erram, também se apaixonam, também gostam de música, praticam esportes, enfim, não são nem tão estranhos assim e nem tão geniais. Meu nome é Leandro Lobo, eu sou um cientista e esse é o Cientista no Carona. Uma categoria central na construção da nossa humanidade, se a gente deixa de pensar o trabalho enquanto humano, enquanto aquilo que é feito não necessariamente só pela mão humana, mas que foi a mão humana que moldou o barro, que quebrou a madeira, que fez a roda, que fez o fogo, que nos fez. Se não fosse esse trabalho, que é o trabalho artesanal, o trabalho humano, nós não teríamos chegado onde chegamos. E negar isso agora é perder muito da nossa humanidade. Para que a gente, principalmente as crianças e adolescentes negros, vejam que tem mais pessoas negras nesses lugares e para todo mundo. Porque mesmo a criança branca, ela cresce achando que a pessoa negra só é empregada doméstica, ou seja, que ela só está em certas profissões, e isso é deletério para a saúde de todo mundo. Então, essas crianças precisam de modelos, né? Elas precisam ter em quem se espelhar. Sim, e essa é a ideia. No meu mestrado eu pesquisei trabalho escravo no Brasil contemporâneo. Eu sou a única psicóloga no Brasil que pesquisou isso. E eu estudei as representações sociais dos libertadores de escravos no Brasil hoje. Na época, se eu não me engano, tínhamos mais de 20 mil pessoas escravizadas em 2004 no Brasil. Nossa, ainda em 2004? Isso foi na época que você fez o seu mestrado? Na época do mestrado. E principalmente na área rural, o fluxo pegam pessoas do Nordeste para trabalhar naquelas fazendas, latifúndios gigantescos do Norte. Muitas das pessoas são políticos e que se utilizam dos famosos gatos, né? Quem lê aquela literatura sobre escravidão por dívida conhece esse intermediário que eles chamam de gato, e vivem lá sob pressão. A gente avançou na luta contra o trabalho escravo contemporâneo e hoje, por exemplo, esse ano eu vi que temos pouco mais de 1000 pessoas escravizadas no Brasil. Ainda existe escravidão. Ainda tem 1000 pessoas escravizadas. Isso é uma estimativa. Pode ter muito mais, né? Pode ter muito mais. Então foi um tema bem pesado. E no doutorado eu colei o mestrado e doutorado, eu resolvi pegar um tema mais leve, porque eu chorava, minha orientadora chorava. É pesado o tema. Você vê as pessoas sendo torturadas, caçando a própria comida. Você chegou a conversar com alguma dessas pessoas? Sim, com todo mundo. Inclusive com representantes de fazendeiro. Para os fazendeiros, aquilo não é escravidão. Quer dizer, eu estou falando da perspectiva da pesquisa que eu fiz em 2004, 2005, para o mestrado. Não é escravidão. Aquilo, eles acham que estão dando emprego para alguém, né? Não, que é da cultura, que as pessoas trabalham assim. Eles falam assim, é até curioso, as pessoas, aquelas pessoas, entende? Assim, eles trabalham assim, eu quero ver eles trabalhando, eles fazendo aquilo. Para os outros é muito bom, agora eu quero ver para a família dele. Fazendo aquilo. Bebendo água do poço, tendo que caçar comida estragada. Essas pessoas trabalham quantas horas por dia? Eles trabalham escravo, eles têm que, por exemplo, roçar um campo. Aí eles usam instrumentos rudimentares, tem que ficar lá até acabar. Até acabar. Então foi isso, bem pesado, mas eu achei importante e triste que a psicologia como ciência no Brasil, profissão, não tenha se interessado pelo tema. Eu me interessei, publiquei artigos, livros sobre isso. Lá em casa eu mostro um livro que saiu, mas aí eu resolvi fazer um tema mais alegre. Pro doutorado, pra parar de chorar. E aí até minha orientadora da Diana ficava chorando na banca, é muito pesado. Aí eu resolvi fazer uma coisa que eu sempre estive envolvida com paradas do orgulho LGBT, que eu era militante desde 97 do movimento LGBT. Eu ia te perguntar isso, você ajudou a organizar a parada LGBT de Brasília? Sim, também fui. Nossa, conta como é que foi essa experiência, organizar um evento dessa grandeza? Eu nunca estive assim, responsável direta, sabe, das entidades envolvidas. E aí a gente tem que fazer, toda uma lógica assim, que depende do contexto. Por exemplo, uma coisa em Brasília que depende muito de dinheiro público, como aqui no Rio também. Outra é São Paulo, que tem o empresariado que financia. Então organizar trio elétrico, como é que vai ser a ordem de grupos, de trios. E
é diferente, e esse foi o tema do meu doutorado, é diferente a organização e como se ocorrem as paradas do orgulho LGBT no Brasil e, por exemplo, nos Estados Unidos, onde elas foram criadas, porque aqui foi carnavalizado. Lá ainda tem uma lógica de blocos, assim, ó, os policiais LGBT estão aqui, e as pessoas se agrupam. Aqui é mais o carnaval, todo mundo misturado, e a parada, apesar de ser LGBTI, boa parte das pessoas que estão lá não são LGBT, são pessoas cis hétero, que não são pessoas que não são LGBTI. Então isso faz parte da própria ideia de que ali é um evento de justiça, para a gente ter igualdade, para a gente ter liberdade. Então as pessoas têm essa consciência, mesmo que não saibam nem qual é o lema da parada. Toda parada tem um lema. Aí às vezes as pessoas nem sabem. Tem um tema. Aí às vezes as pessoas não sabem, mas sabem que ali é um evento de liberdade. Há quanto tempo já acontece a parada aqui no Brasil? Olha, no Brasil a gente tem discussões sobre isso. Nos anos 90 teve protestos contra violência contra travestis em São Paulo. Então se diz que pode ter começado lá, mas ocorreu também aqui no Rio algumas manifestações que depois eles consideram que podem ser as primeiras paradas, que não tinham ainda esse nome. Mas no Rio de Janeiro a gente vai ter as primeiras paradas nos anos 90 mesmo, com poucas pessoas, assim, dezenas de pessoas ali em Copacabana. 1996 ou 95, se não me engano, acho que 96, a primeira parada. Com no máximo 30 pessoas. E muitas pessoas, dia, né, assim, pessoas mascaradas, não queriam ser filmadas. Muito louco, né? Nos anos 90 ainda tem uma coisa dessa. As pessoas tinham medo depois de serem identificadas, né? De estar ali, da família saber. E hoje é uma coisa que envolve milhões. Eu tenho a impressão que os cientistas são uma classe um pouco mais progressista, ou seja, que aceitam melhor a diversidade. Você concorda com isso ou eu tô enganado? É uma ilusão. É uma ilusão? Eu sempre digo nas minhas aulas, quando eu formo, principalmente eu formo professores na área de educação para a diversidade, escolaridade não é garantia de formação cidadã. Porque, na verdade, a formação para a cidadania, para valorizar o outro, deveria vir desde a creche. Então, não é uma coisa que a gente devia estar aprendendo na universidade, deveria vir desde a creche. Só que, como não ocorre, a gente tem que formar as pessoas no ensino superior, onde for. Inclusive os próprios educadores, que reproduzem preconceito. Porque o que existe é o senso comum sobre o que é gênero, o que é raça, o que é sexualidade. O gênero comum é machista, sexista, discriminatório, racista, classista, LGBTI-fóbico. Então, não é a nossa escolaridade que garante que nós valorizamos a diversidade humana. E um outro problema é que dentro das universidades, dentro da academia, você também não vê muitos exemplos, assim, por exemplo, pessoas, cientistas ou professores trans, por exemplo. Sim. É pouco comum ainda, né? É muito pouco, porque na história como foi para a população negra no Brasil, houve exclusão do espaço da educação formal da escola. A população negra construiu a cultura desse país fora da escola. Foi na cultura popular, foi na religião e conseguiu sobreviver assim. Foi também com a população trans, com as travestis, que desde o século XIX aqui no Brasil construíram, mesmo que tendo que viver só da prostituição, que foi o lugar que a sociedade colocou para as mulheres trans, as travestis, tradicionalmente, o trabalho sexual, só serem vistas como objetos sexuais, muitas vezes nem como mulheres dignas de afeto, mas como objetos, né, para serem usadas. E aí elas não tinham acesso à educação formal, mesmo que a gente tem uma Constituição de 88, uma Constituição Cidadã Federal que garante o direito à educação, só que não é garantido de fato para todos. Então, fora da educação formal, as travestis, as mulheres trans, elas criaram uma cultura própria, secular inclusive, porque a gente conhece uma cultura do corpo, de como cuidar do seu corpo, de como interagir, inclusive criaram uma linguagem própria, o Pajubá, né? Caiu até no Enem, Pajubá. É verdade. O Pajubá, que é uma linguagem que vem muito influenciada pelo banto, que é usado nos terreiros de candomblé. Então, foi uma criação delas fora do espaço da escola, do espaço da educação formal. E hoje a gente está num movimento de ocupar todos os lugares que nós temos direito. Então existe uma luta para que nós tenhamos mais pessoas trans no ensino superior, na educação profissional tecnológica, na universidade, como temos para ter população negra. Mas a trans é mais difícil porque nós somos uma população bem menor. Então, e com uma visibilidade
muito estereotipada nesse sentido que eu falei da sexualização. Então, às vezes, as pessoas não nos escutam. Elas têm estereótipos sobre nós que vão à frente do que a gente está discutindo sobre política, sobre economia, sobre a vida. E esse é um grande desafio de ocupação desse lugar, que é não só entrar, mas como permanecer sem apoio, sem referências, né? E sem, muitas vezes, você ser respeitada enquanto mulher, com o seu nome, seu gênero, e poder usar espaços de uso comum, como banheiro. Então isso ainda existe. Estamos no século XXI e ainda existem pessoas que acham que certas pessoas não podem usar banheiros. Junto com elas, quer dizer, a lógica do apartheid, né? E com você, durante a sua trajetória como cientista, você estava me contando que você fez a sua transição durante a sua trajetória, quando você era aluna de doutorado, né? Sim. E aí, como foi essa experiência para você? Olha, então, eu já pesquisava sobre gênero, já sempre fui uma criança que tinha uma identificação diferente da padrão, por isso que eu digo assim, uma criança não conforme de gênero. Então, quando aos 29 anos eu me toquei que era uma mulher trans, para mim foi o que até engraçado, porque eu sou uma mulher trans, mas que é a pessoa, mas que também pesquisa o tema. Então, por exemplo, aí o termo que eu uso para isso, a gente usa o termo epifania. Tipo, eu percebi que era uma mulher trans, que eu até então convivia com algumas mulheres trans, com travestis, que no Brasil é intercambiável, tá? Não faz muita diferença. Mas aí é que eu percebi. E isso foi um processo muito satisfatório para mim, finalmente me identificar, porque eu vi que tinha muito mais a ver eu me viver como mulher, né, do que como um homem gay. Não tinha muito sentido para minha experiência comigo, com o meu corpo e com a minha existência, na minha relação também enquanto, no caso, mulher heterossexual, né? Eu sou uma mulher trans hétero. E aí essa experiência foi muito saudável para me reconhecer pessoalmente, mas entram os desafios de estar numa sociedade transfóbica. Felizmente, no meu caso, ao contrário da maioria das mulheres negras, trans, eu tive muito apoio na universidade, dos meus colegas, dos meus professores. Na época ainda não tinha registro, né? Eu estava começando minha transição. E conseguimos usar o nome social já no doutorado. E também eu estava cedida da UNB para o Ministério do Planejamento. Eu estava construindo a Política Nacional de Atenção à Saúde de Servidores Públicos Federais, que não existia. E eu estava junto com a equipe construindo a política. E aí, meus colegas do Ministério do Planejamento também foram ótimos, a gente estimulando, a gente começar a fazer a transição, não usar roupa só em casa, mas também lá no trabalho. Então foi um processo legal. Eu ajudei na construção da resolução sobre o nome social na administração pública. E com relação à minha família também foi excelente. Minhas tias, foi até engraçado que minha tia Meire foi a primeira pessoa da família que eu falei com ela, que eu sou muito próxima a ela. E ela falou assim pra mim: filha, pra nós é super comum, porque desde que você tinha 6 anos, a gente via que você era uma criança, que ia ser uma criança diferente, mas na época não tinha termo, tipo trans e tal, a gente achou que ia ser, né, gay. E faz muito sentido mais para elas minha experiência como mulher trans do que como um homem homossexual. Interessante que você mencionou que você já era escritora antes de fazer essa transição, fazer a sua transição, né? E agora você, obviamente, continua escrevendo. Isso mudou a sua temática, a sua inspiração, a forma como você escreve? Mudou de alguma forma? Então, hoje eu escrevo muito mais sobre gênero com foco na experiência do transfeminismo. Eu gosto de estudar o feminismo de base trans, mas muito ultimamente, como eu te falei, eu estou pesquisando mais sobre saúde mental. Então o que eu estou escrevendo mais são artigos sobre saúde mental da população LGBTI. E isso é uma coisa interessante de você falar, porque eu também tenho publicações ainda hoje estou publicando materiais sobre trabalho escravo. Então, às vezes as pessoas têm um estereótipo, acham que eu só escrevo sobre trans. E eu falo sobre gênero, principalmente, sobre identidade social, ações afirmativas.
pessoal, a gente está na casa da Jaqueline e olha assim, a gente está aqui no meio de uma montanha de livros, né? Estamos meio perdidos tem que organizar aqui. Vem cá, você é uma leitora ávida, desde sempre, desde criança, você sempre adorou ler. Sim. Você tem algum, assim, top 5, quais são os seus livros favoritos? De livros favoritos? Tem. Então vamos lá. Eu fui uma criança bem estranha. Mitologia grega que eu lia quando era criança. Quando você era criança, você lia mitologia grega. É isso que Os trabalhos de Hércules. Olha que barato. Aí eu tive um pouco de contato com o grego koiné, grego antigo, latim e egípcio, hieróglifos. Dá pra ver que você tem um apego. Esses livros são bem antigos. Você seus livros são pra sempre, né? São... Deixa eu ver quem mais. Mas eu amo, por exemplo, essa biografia da Carmen, pelo Rui Castro. Eu adoro biografia. Tem esse também de trabalho escravo, mas é só porque eu escrevi. Foi uma das outras, não é porque é o que eu prefiro, não. Então você gosta de literatura clássica também? Adoro Nietzsche. Tem aqui alguns dele que eu tenho. Mas vem cá, você já leu todos esses ou tem uma seção dos livros ainda a ler? Todos. Quando eu estudei japonês, eu gostava muito de mangá. Aí eu tenho alguns ainda, esses aqui. Agora o Sailor Moon, Bishoujo Senshi Seramon, quer dizer, Linda Guerreira Sailor Moon. E tem um que eu adoro, esse aqui, é um clássico, que são se fala em português 3 vezes 3 olhos, né? Uhum. Em japonês é Sazanaizu. Três olhos, né? Sazanaizu. E sobre eles têm 3 olhos, eles são imortais. E eles querem morrer. Então essa menina é a última da espécie e eles têm um poder de tirar a alma da pessoa e aí a pessoa fica vazia de alma, a alma fica no corpo dela. Lembrei o nome da raça, se chama Sandian Unkara, é o povo de 3 olhos. E aí quando ela suga a alma, a pessoa fica oca e cria um símbolo em chinês, vazio. Só que ela é imortal também. Aí na história, é uma história de terror também, porque você tipo corta o braço da pessoa, o braço cresce. Ela não morre de jeito nenhum, mas ela é vazia de alma. E aí eles lutam pra ver se ela consegue morrer. Aí tem todas essas questões. E além de uma leitora ávida, você também é uma escritora muito prolífica, né? Você já publicou... Tem de publicações gerais, capítulos, livros, artigos, tem mais de 100. Tem algum deles aí pra gente ver? Tem vários. Esse daqui, Transfeminismo, é seu, né? Teorias e práticas. Tem o Homofobia, Identificar e Prevenir. Tem um que é Racismo, que eu fiz com uma coleção transatlântica de autores africanos, brasileiros, portugueses. Que é essa coleção, que eu também fiz isso com o pessoal, que é o que é saúde mental, Caderno de Ciências Sociais. Você contou pra gente, muitos dos seus escritos, dos seus livros, são utilizados até, por exemplo... pelo governo federal para treinar agentes de segurança pública, né? Sim, a Polícia Militar de São Paulo, na bibliografia do curso de formação na área de direitos humanos, usa o Orientações sobre Identidade de Gênero, que é um e-book que é gratuito na internet. Legal. Que é bem básico, ele até tinha que ser atualizado. E sobre transfeminismo? Eu fiquei curioso sobre esse conceito de transfeminismo. Você aqui fala sobre... o movimento feminista e como ele vê as pessoas trans, é isso? Então, o transfeminismo é um feminismo. Então, o feminismo sempre é um pensamento e ação, é uma teoria e uma prática. Então, quando as mulheres trans e travestis começaram a se apropriar do feminismo, então elas começaram a trazer um olhar diferente para o mundo, que é isso que o feminismo traz, um olhar de igualdade, de respeitar, de valorizar as diferenças. Então o que as pessoas trans trouxeram? Nesse livro eu busquei trazer autores que são pessoas trans, mas também pessoas cis, que têm pensado a partir do transfeminismo o mundo, questões de gênero, de relações sociais. É o único em língua portuguesa, tem colegas do Brasil e de Portugal nesse livro. E é o único em língua portuguesa falando sobre transfeminismo. Sobre transfeminismo. E a capa é um conceito que eu falo muito, dos passarinhos só porque eu acho bonitinho. A questão é o óculos, porque gênero é um óculos que todo mundo usa, mas que nem todo mundo sabe que usa. Que é uma forma de ver o mundo. Gênero é uma forma de ver o mundo. E aí esse passarinho usa o óculos 3D para ver esse outro. Que tá de azul e vermelho, mas que para ele é em 3D. Aí tem essa brincadeira. Vem cá, como é a sua rotina de escritora? Você é uma escritora bem regrada? Você tem horários onde você trabalha? Quando bate a inspiração? O que acontece? Eu tenho que sentar e escrever. E quando eu escrevo é direto. É hábito que eu tenho desde graduação. Às vezes as palavras saem
Sempre. O que eu tenho eu já trago e elaboro, e às vezes uma ideia que eu elaboro dentro do texto, mas eu preciso sentar e eu teneu muitas distrações, assim, eu faço muita coisa. Deu pra perceber. Então eu preciso sentar. Inclusive eu tô com problema de prazo, porque eu às vezes aceito muito compromisso para dar aula, dar palestra, e tem que parar um pouquinho para sentar e voltar a escrever como eu escrevia antes, assim, porque eu tenho escrito menos nessa correria de coisas. De vez em quando tenho que me divertir. É isso aí. Pessoal, a professora Jaqueline está com prazo, eu acho que o nosso prazo também já está chegando no final, que a gente já ficou com ela o dia inteiro. Foi um grande prazer conhecê-la e conversar com você, trocar essa ideia. Muito obrigado, viu? Prazer, gente, que bom. Tchau, lembrem de assinar o canal e deixa aí um recado quem você quer ver no próximo Cientista no Carona, tá bom? Abraço. Beijos.